Amados, boa noite. Final de domingo, delícia, não é? Mas hoje, perdão, tivemos uma manhã memorável, onde Emmanuel nos convida de uma forma contundente a que sejamos filhos de Deus, mas filhos com F maiúsculo. E o texto é muito lindo, e vocês podem pegar no Facebook do Centro Espírita. Fizemos isso com muito amor. Retornei hoje à Casa Espírita, o bracinho está ótimo, com muita alegria e muita felicidade, vendo gente, é muito bom. E nós sabemos que divulgar a doutrina espírita constitui a maior caridade. Porque não é para a pessoa virar espírita, logo de começo estamos aí. É para ela se esclarecer das colocações da espiritualidade, isso é muito importante. E aí, por isso que nós estamos prazerosamente trabalhando Amélia Rodrigues aos domingos. Estamos no 6º livro, já é a lição número 136, entende? Agora, o que me deixou muito contente, preciso falar, é que eu fiz uma prosa sexta-feira sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e sempre entram poucas pessoas, entende? Porque estudar, mas que beleza! Vi agora de pouco, havia 403 visualizações. Olha que lindo! A família aumentando, querendo saber das coisas do Espiritismo. Isso me deixa muito contente, mas muito mesmo. Porque eu deduzo que a minha missão e responsabilidade nesta aqui é o sócio educacional, mas é também trabalhar a doutrina espírita na sua fidelidade, na sua beleza, na sua maravilha. E entrando conosco aqui, Marcos Serafim, boa noite, meu amor, boa noite aí de Araraquara, Lenise Orn Martinelli, um beijão na sua mãe, Mauro Furuta, querido, eu sei que você está trabalhando bastante, continua, porque, seremos cobrados, hein? Ana Maria Gaião, linda, maravilhosa, hoje conosco também. Silvia Carline. Olha, tem um pessoal que tenta seguir os ensinamentos do pai. E aí, a gente só trabalha, eu nunca falo eu, não. É a Amélia, é a Joana de Ângeles, é o Emmanuel, enfim, é Chico. Então, essas criaturas é que nos orientam de uma forma tão linda nessa doutrina. E é para a gente se fortalecer e não esmorecer. Por quê? Os obstáculos chegam, mas e a força vem de Deus. Sônia, linda, boa noite, querida, boa noite. Então, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho amanhã, segunda-feira, abençoe as pessoas que trabalham com você, abençoe, olha, tudo que te cerca, porque nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Oi, Kátia, Maria, linda, boa noite. Kátia, e amanhã? Família espiritual, olha bem, amanhã vai estar conosco Rose Elaine Silqueira de Matão. E ela vai falar de um tema
mas olha, propício para que estamos vivendo, inconformados com algumas situações de um modo geral. Ela vai falar sobre justiça divina. Não tem acaso. Deus sabe tudo. Então, eu convido vocês amanhã na casa, estaremos lá às 20 horas, não? E ela vem de Matão, mas vamos engrossar fileira assim para entendimento, para conhecimento, para aurir daquele padrão vibratório bom, não? Dos amigos espirituais que vêm, seus espíritos protetores também contentes com isso. Vamos em frente. Joana Lem, boa noite, querida. Minha sala ficou linda, Joana. Hoje, então, olha que texto. Mas é um texto, eu acho assim, Joana de Ângeles, Amélia e Emmanuel, eles não dão tréguas, viu? E esse texto de hoje, ele era cego. À tarde, eu dei uma olhada da onde a Amélia tirou. Ela tirou de Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. Eu não preciso ler o texto do Novo Testamento, porque eu fui vendo que ela fala tudo aqui. E ela ainda puxa a nossa orelha, porque está falando de um cego daquela época. E aí, olha, vamos lá que ela vai falar conosco também. Vamos lá. Ele era cego. Betsaída era, ao tempo de Jesus, uma aldeia quase insignificante ao lado do lago Tiberíades. Era pequenininha. Suas terras eram férteis e respondiam às necessidades dos moradores do local. Então, tudo que plantava, dava, produzia, etc. E tinha o lago Tiberíades, onde pegavam os peixes. E aí, dava para a comunidade vivenciar tudo isso bem. Quase desconhecida, a pequena Betsaída beneficiava-se também de um clima ameno que resultava do imenso Tiberíades, cujas águas repousavam no profundo lago. Então, aquela brisa, aquele local ameno. Aí você pensa assim, um local sem lâmpada elétrica, tudo com lamparina, shot, tudo na simplicidade que você pode imaginar daquela época. E aí, a pouca distância dessas águas piscosas do Tiberíades, e constituía um lugar, ela é muito romântica, bucólico e agradável, e era uma passagem quase obrigatória dos viajantes que demandavam as regiões mais altas. Tinha que passar por ali. E Jesus fez-se caminhar na divulgação da Boa Nova. Sim. E, inclusive, vamos verificar que ele esteve em Betsaída. E aí, nesse local, veja, nasceram Simão Pedro, André e Felipe, os 3 apóstolos que Jesus, quando passou pelo lago, vocês lembram daquela história que não conseguiam pegar peixe nenhum, e Jesus diz, joga para esse lado, e aí a pesca era para pagar impostos aos romanos. E aí foi a bênção, aquela pescaria linda, e esses 3 estavam ali. E Jesus
Passando uns tempos, já disse para Simão Pedro: Pedro, vem comigo, porque você não vai ser pescador de peixes, vai ser pescador de almas. Explicando, divulgando a boa nova. Já é aqui que já começamos esse entendimento da abençoada benfeitora Amélia Rodrigues. Muito bem. Homens simples e sem cultura escreveriam com as suas vidas a epopeia do amor, incorporando-se à galeria dos heróis da nova era. Aí vale lembrar por quê. Conforme eles começaram a seguir Jesus, e essa orientação de Jesus para Simão Pedro, que era um contestador, ele contestava tudo, queria saber de tudo. Então, quando Jesus é crucificado e depois ressuscita, e ele aparece para todos logo depois, nem passados 2, 3 dias, e ele entra no local e os apóstolos tristes, não sabiam o que fazer, o que vai acontecer. E aí ele disse assim: a minha paz vos dou. Não questionou ninguém, tá? E dava aí a responsabilidade, nossa também, viu, gente? Nossa também, de divulgar a boa nova, que é o Evangelho. Para nós, está sendo fácil. Estou com vocês no amor, na luz. Vou na casa espírita. É uma delícia, está fácil. Passados 2000 anos. Mas naquela época, quando foi para assumir essa responsabilidade de falar do Evangelho, de falar da Boa Nova, de falar do perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Veja bem, todos foram mutilados. Todos tiveram uma morte horrível. Sempre lembro vocês, menos João. João, muito mocinho, ficou com Maria, porque Jesus falou, eu repito, porque velho repete, mãe, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe, na cruz, hein? Como quem diz, olha, João, cuida da minha mãe, porque vai ser uma perseguição atroz, uma perseguição atroz. E aí, o que aconteceu? João levou Maria para Éfeso, no sul da Grécia. Cuidou dela por 13 ou 18 anos, até ficar velhinha. E ele foi o único que não teve uma morte atroz, horrível. Morreu de velho, pregando a boa nova na Grécia. Muito bem. Então, aqui, eles eram homens simples, sem cultura, escreveriam com as suas vidas a epopeia do amor, incorporando-se à galeria dos heróis da nova era. Passou para nós. Jamais lhes havia passado pela mente deles a dimensão do trabalho da empresa que ora iniciavam. Para nós, trabalhadores da nossa família espiritual, sempre que tiver oportunidade, sem forçar ninguém, fala, não tem acaso. Tudo que nos ocorre
por determinação da espiritualidade, Deus nunca vai nos abandonar. Vai falando, você tem uma obrigação. Eu vejo isso com uma nitidez muito grande. Por quê? E ainda agradeço a Deus a possibilidade de poder conversar com vocês através da telinha aqui. Se não tinha aqui no centro, vocês tinham aqui no centro. Não, estamos conversando, tá certo? Então, eles nem imaginavam o que eles tinham que fazer. Etiópia, África, Mesopotâmia, Índia, espalharam. Um queimado vivo, outro cerrado ao meio, outra paulada. Não vamos falar disso agora. Oi, Rose, querida, boa noite, linda, boa noite. E aí, jamais eles pensavam que a empreitada era difícil, era muito, 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 tá? O seu mestre, Jesus, a quem amavam, arrebatava-os e o conteúdo do seu discurso fascinava a todos. Porque, pensa comigo, estando com lepra, estando passando fome, estando sendo uma viúva abandonada, quando ouvia a fala dele, serenavam os corações. Abriam-se novas perspectivas de alegria e de felicidade. Como nós, quando estamos com alguma problemática, um fala para o outro, mas será que vai acontecer? Calma, calma. Deus vê tudo, tudo vai chegar na sua hora, no seu momento. A gente vai trocando figurinha nesse aspecto, e é muito bom. Então, era esse o trabalho. Mas quem eles seguiam? Jesus, o mestre, o modelo, o guia. E a gente tem convidado insistentemente para sigamos Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Os seus ensinamentos são profícuos, sérios e claros. Muito bem, mas colocá-los em prática é difícil. Nós temos que ter uma força de vontade, uma fé, uma coragem, uma força interior que fala, faça, vamos e vamos. Então, eles amavam o mestre e seguiam tudo que ele falava. Muito que bem. Todavia, faltavam a todos sensibilidade maior, penetração da consciência para aquilatar a grandeza de todo o significado da resolução que o jovem Galileu lhes propunha. Não tinha ainda, gente, como que eu dizer, o amadurecimento espiritual, porque faltava para eles a sensibilidade. Quando Jesus falava, fazei ao semelhante, eu gostaria que fizesse para você, ele está doido, eu vou fazer isso, né? Entende? Porque não foram tocados logo no começo e no decorrer da caminhada das colocações da caridade, como hoje nós temos muitas pessoas que viram as costas para a problemática do auxílio ao próximo. Mas não precisa ser espírita para fazer o bem. Todas conduzem ao Pai. E quando você realiza um benefício ao semelhante, você não sabe, é você o maior beneficiado. E às vezes, conversando aqui em casa com meu marido, ele pergunta assim para mim, que coisa, por que eu sarei de câncer? Faz 18 anos.
Sabe por quê? Ah, já vem você com o espiritismo. Sabe por quê? Para fazer a caridade. A oportunidade ainda de semear, de auxiliar, de crescer espiritualmente. Não é para ficar aqui, não, vendo o Palmeiras e outros. Não! É para isso. E a gente vai falando, porque tem que falar. E aí a pessoa, não está tão errada, não. E vai trabalhando essa parte para o benefício da própria criatura. Muito bem. Então, aquele povo dele, aqueles discípulos, mas ainda, cada coisa, perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Mas estudavam tanto a Torá, que é olho por olho, dente por dente, matou, vai morrer. Mas Jesus não. Jesus não. Perdoar. É fácil? Jamais. É muito difícil. Mas era essa a ótica a ser trabalhada. E é hoje isto na doutrina consoladora. Aquelas palavras de Jesus que fluíam da sua boca, fala Amélia, como labaredas, incendiavam-lhes as modestas aspirações. Jesus falava do reino de Deus. E eles, então eu também quero esse reino. Tanto é que Nicodemos vai atrás e Jesus explica, meu filho, se aquele que não nascer de novo não pode penetrar no reino. Mas nascer de novo, que jeito? Como que pode um homem entrar na barriga da mãe? Não, era reencarnação. Não conseguia entender, Nicodemos não conseguia entender. Então, eram colocações preciosas que hoje, com muita naturalidade, a gente fala através dos estudos. E então, eles eram tímidos e não percebiam muitas coisas que se projetavam além dos limites ali daquela terrinha de Betsaída, daquele local, e outros que caminhavam. E, dessa forma, em face da extensão desses locais, andando a pé, de dia, de noite, sol e chuva, não tendo onde colocar a cabeça, não para descansar, fizeram esse trabalho. Hoje está fácil, hoje está muito fácil. Por esses fatores, diz Amélia, a pequena Betsaída entraria na história dos fastos estoicos da Boa Nova, do Evangelho e parceria. E a posteridade, um risonho lugar cercado de rosais delicados, verdejantes. Então, ali pregando a Boa Nova, daí para o mundo. O mundo ocidental conhece Jesus. O mundo oriental, não. É Buda, Krishna, mas seguem um Deus único também. E há locais que hoje são com muitas guerras que nem fala em espiritualidade, em Jesus, em Deus, em nada. E é por isso que eu já disse para vocês que Emmanuel disse ao Chico que ele iria reencarnar na Palestina, e ele chorou muito, queria voltar para o Brasil. Vamos aguardar. Então, era assim a Betsaída. E nos arredores da Betsaída, agora é a nossa história, vivia um jovem que era cego. A cegueira é uma amarga provação, porque você está privado de admirar o céu azul, de admirar as flores, de admirar os pássaros, de admirar de tudo, a afeição do pai, da mãe, de tudo.
Hã? E aí, então, esse jovem vivia em Betsaída. E aí, aos olhos, os olhos, aí tem uma fala entre aspas que é de Jesus. Os olhos são a candeia do corpo. Os nossos olhos é a luz do nosso corpo para entender e ver e entender tudo. E esse coitado não possuía. E graças, então, a essa colocação, aconteceu o maravilhoso. E aí, a Amélia quer nos dar uma lição ainda, com referência à visão. Porque a visão material é uma coisa, mas a visão espiritual é outra. A visão espiritual é a mais preciosa. É aquela dotada de sensibilidade, de amor ao próximo, da paciência, da tolerância, do que o Douglas falou ontem, da resignação. Os seus olhos espirituais são para isso. Não para criticar as pessoas, não, ninguém. São para uso do bem. Ele está falando aqui. Olha só, graças a essas lâmpadas maravilhosas, o ser pode deslumbrar-se com a beleza da paisagem, penetrar o insondável das coisas e entender o mistério da vida através das obras. Vocês lembram que na sexta-feira eu expliquei para vocês que a Torá era feita num pergaminho costurado e aí remendado, enrolado no linho para depois ser cada lição aberta. Entende? E quem não tem olhos não poderia ler a Torá e nem saber nada. E aí a Amélia continua. Lição para nós. São os olhos as janelas abertas para o firmamento e para o fascínio dos astros. Realmente, quase não damos atenção para isso. Oi, Cleuzinha, linda, boa noite, amor, boa noite. Célia, que manhã deliciosa, hein, Célia? Que bom. Estamos crescendo, você viu, hein? Então, nós, às vezes, jantamos, saímos correndo, vamos para a televisão, vai para isso, vai para aquilo. Esquece de olhar para o firmamento. Que espetáculo que é esse céu azul, as estrelas piscando. Porque estamos mais voltados à materialidade do que às coisas, belezas do universo. Ela que está nos chamando a atenção. E aí, como ela diz, são os olhos as janelas abertas para o firmamento, para o fascínio dos astros. Agora, ser cego é permanecer no sombrio corredor da solidão emocional. Você calcula uma criatura que não enxerga o rosto da mãe, se um dia casa não enxerga o rosto da filha, que não conhece o seu lar gostoso, que não vê nada, nada. Ela está explicando, está como num corredor de solidão emocional. Não tem alegria para nada. Daí, valorizar a visão. E mais, valorizar a visão espiritual. Que luta que é essa, meu Deus? Que luta que é essa? Mas estamos caminhando.
E aí ela continua dizendo: a cegueira torna-se fardo pesado, especialmente quando ocorre quando a criança já nasce ou na juventude, quando vai desabrochando uma série de coisas. Olha que tristeza. Disse, ela que fala, que aquele que nasceu cego porque não tem conhecimento da luz, certamente não experimenta mais profunda frustração, mais angustiante das aflições. Sempre guiado pelos outros, sempre conduzido pelos outros, para descer a escada, para atravessar uma rua, para alguém fazer seu prato. Gente do céu, olha que lição que a Amélia traz para nós. E então, a criatura, nesse aspecto, se ela trabalhar... Agora, vem lá, mas por que Dona Vanderlei ele veio cego? Aí vem quem estuda com a gente de sexta-feira. A proposta. Vai saber como é que usou a visão na reencarnação passada, se foi só para incriminar o outro, para perseguir o outro, para mandar matar o outro. Então, olha, segue lá, escuta. Tudo que semear, nós vamos colher. Dá medo, não dá? Está explicando aqui. Então, ela diz assim, quando a criatura vem com essa possibilidade de resgate, é muito sofrido. Ele não se conforma, ele reclama, ele blasfema de Deus. Mas aí vem a recomendação que o Douglas falou ontem, da resignação. Porque pode ocorrer que apareça alguma cirurgia, que apareça algum colírio, que Deus tenha piedade. Mas por que não pensamos isso? E se cura. Mas por quê? Foi uma pessoa resignada. Eu estou atravessando isso, a pessoa pensa, ou porque mereço, preciso resgatar esse débito, ou é uma aprendizagem, porque toda dor é aprendizagem. Não é para ficar perdido. Ai, Deus não tem, olha, misericórdia. Não, Ele é soberanamente bom e justo. E aquilo que a gente passa, vai saber o que a gente fez em outras vidas. Então vamos usar bem a capacidade visual de hoje. A Amélia vai focar nisso, presta atenção comigo. E aí, quando a criatura está assim, ela está acostumada, normal, e ela marcha normalmente pela rota das sombras com auxílio dos outros. Muito bem. Agora, o cego. O jovem era cego do corpo e desejava enxergar. Não havia, porém, possibilidade, perspectiva alguma para esse caso. Entregue à sua realidade, seguia a passo lento, sem aspiração, em favor de um amanhecer clareado pelo sol da alegria visual. Ele não via. O sol chegou, parará, parará. E essa criatura desse texto, que não tem nome esse cego, não colocaram, o Marcos não colocou, era um cego, mas era quase feliz. Porque resignou-se. Essa caminhada, tudo bem. Sem conhecer daquelas explicações daquela época, que às vezes era um resgate do passado, havia... Não sabia disso, isso não se falava. Hoje, a doutrina esclarece, porque tudo que passamos são respostas do que fizemos
no passado. Vai lembrar? Não. Mas já tem esse conhecimento. A doutrina explica, esclarece absolutamente tudo. Mas naquela época, não. Mas esse cego, tadinho, ele era feliz com tudo. Quase feliz. Porque há outros cegos, olha o que a Amélia fala, hein? Há outros cegos, aqueles que enxergam, porém não querem ver a verdade, não procuram refletir, dá medo. É importante. Se não usarmos bem a capacidade visual na ótica do bem, da luz, da caridade, para que enxergar? Só para criticar os outros? Então está aqui. A Amélia já fala. Aquele cego era cego do físico, mas estava feliz, acabou. Agora ela diz assim: quase sempre há outros cegos, mas que enxergam e não querem ver a verdade. Que verdade? Gente, não querem ouvir os conselhos que uma mãe dá, ou que o pai dá, ou que alguém fala, ou que Jesus orienta, ou conhecer totalmente a doutrina. Não é para virar espírita, não. Segue o seu caminhar, mas tenha conhecimento que tudo que semearmos, haveremos de colher. Ninguém é vítima de nada. Olha que duro. Só o Espiritismo que explica isso. Só. Por quê? Não vamos lembrar nada do que fizemos e vamos dar conta desta nossa reencarnação. Agora, esse processo. Porque estamos num plano de transição. Estamos saindo de expiação e provas. Então, se estamos saindo do plano de expiação e provas, use bem a sua capacidade visual na ótica do bem. Auxilie, visto uma criança desvestida, auxilie os excluídos da casa da sopa, divulgue a doutrina espírita, solte livros pelo clube, sorteia livros, faz a sua parte. A casa espírita tem que dar cursos. Nós temos que trabalhar obras incessantemente. Nós estamos na sexta ainda, são 11 da Amélia. E o Douglas já vai indo, se eu não me engano, para o terceiro livro da Joana. Percebe? Nós temos que ter olhos espirituais para continuarmos. E com todo respeito, eu sempre digo, não adianta conselho de um espírito das quantas. Será que é ele mesmo? Faça o real. Fé raciocinada. E aí não tem problema. E aí vamos entender. Aí a Amélia continua. Já lembrei bem, já falei tudo que ela queria falar, hein? Da cegueira espiritual. Aí ela continua assim: o discernimento de uma coisa, de qualquer coisa, é fenômeno da razão e do conhecimento que norteia o destino do ser humano honrado, que se lhe entrega antes de agir. Eu não posso, ninguém pode aceitar uma fala qualquer de uma pessoa que não tenha o esclarecimento necessário, baseado em estudos, em pesquisa, em tudo. E é dessa forma que hoje, mais do que nunca, trabalhamos a fé raciocinada.
Nós temos que falar o sim, sim, o não, não. Mas quem está certo? Olha, quem está certo é Jesus. Quem está certo é Chico Xavier, Divaldo Franco, Joana, Emmanuel. Olha, inúmeros benfeitores. Inúmeros benfeitores. Nós não podemos deixar de raciocinar aquilo que estão passando para nós, em todos os níveis, no âmbito educacional, no âmbito social. Então, a gente precisa ir trabalhando o que é o melhor, o que a sua razão, orientada pelo seu espírito protetor e por Jesus, nos vão norteando. Se eu preciso realfabetizar mais de 200, 300 crianças, eu tenho que achar um método adequado que deu certo. Não é o que estão mandando fazer, o que deu certo. Raciocínio. E quem quiser seguir, que siga. Quem não quiser, você tem que fazer a sua parte. É tudo tão claro. Neise Linda de São Paulo, meu carinho, meu abraço. Aí ela diz assim: por isso, discernir, para saber o que você quer fazer. O cego do espírito, aquele que se recusa a utilizar a consciência que discerne na aplicação dos valores éticos, esse sim é realmente infeliz. Por quê? Tem olhos de ver, materiais, não vê. Mas com os olhos do espírito não consegue ver a sua consciência. Um exemplo. Tem live hoje. Hoje eu não vou fazer. Não, sabe, eu estou um pouco cansada. É justo, é certo, é correto. Nós temos uma família espiritual. Nem que tivesse um ou dois. Não pode. Não pode. Acerta tudo, se programa, disciplina, 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 acabou, se programa, vamos trabalhar. Então, é bem claro, o cego do espírito, aquele que se recusa a utilizar a consciência, cuidado. O cego dos olhos tropeça quando é material, tropeça nos caminhos por onde segue os seus pés. Tudo bem, ele é cego da matéria, mas os cegos da alma corrompe os sentimentos e destroça os valores íntimos da dignidade e da paz. E você vê até hoje, aquele moço que foi morto nos Estados Unidos, cristão, pregando, não estava fazendo nada de mal. E assessorado pelas sombras, então, tudo bem. A mulher disse: eu vou continuar o trabalho dele. Então você percebe que nós estamos vivendo e falando de uma coisa atual. A Amélia nos coloca agora aqui na atualidade, embora vá contar a história do cego de lá. Então nós, da nossa família, vamos atentar para o uso da nossa visualidade espiritual. Onde? No lar, na rua, no templo, nos educandários, nas casas de apoio, onde você estiver trabalhando. Seja uma luz a brilhar naquele espaço. Na sua casa. É fácil? Não. Não é fácil. Mas precisa. Aqui
Eu grifei porque eu assustei até com essa fala da Amélia, porque não tinha nada a ver com o cego de Betsaída, e ela começa a chamar atenção, chamar atenção. Gente do céu, é conosco. Hã? Adianta ter 2 bons olhos, ler bonito, e a consciência está preta, não cumpre nada, fala mal dos outros. Hã? E essa cegueira espiritual presente. Não pode, não pode, não pode. E é interessante que nós vamos notando assim, ao longo da existência minha. O meu pai, um velhinho, que lia o Evangelho num bico de luz que iluminava 4 cômodos, sabia de tudo isso. Meu pai sabia disso, gente. Porque era uma criatura boníssima, um carpinteiro humílimo. Entende? Acudiu a família pobre dele e acudiu o meu marido. Então vocês percebem como é sério a cegueira espiritual? É muito sério. Vamos sair disso. Começamos a refletir. Vamos em frente. Entenderam bem, pelo amor de Deus. E eu também. Aquele jovem, sabedor da presença de Jesus em Betsaída, acercou-se com ansiedade e sem palavras rogou socorro. Era o seu apelo profundo que partia do coração. E nele misturavam-se aspirações, medos, necessidades, incerteza. E a sua alma trazia, olha que lindo, uma esperança que fosse acontecer o melhor. Aqui está a lei da atração e a positividade, da necessidade. Mas olha, é câncer, não vai pensar no pior. É tal coisa, não vai pensar o pior. Perdeu dinheiro, pode deixar trabalho e ganhar. Sempre tem solução. Por quê? Porque tem que ser isso. Tem que ter isso que o cego está tendo aqui. Uma certeza que ia acontecer algo de bom para ele, não? E aí, o amigo divino, Jesus, que penetrava o mundo íntimo de todos, recebeu-lhe a rogativa e compreendeu a sua aflição. Jesus amava as criaturas e o seu amor era feito de compreensão e ternura. Por isso que ele é o governador do orbe, entende? Sabia que elas ainda estagiavam, as pessoas, nos patamares inferiores do imediatismo e do prazer. Ele sabia, porque é um povo que estava na infância espiritual. E esse povo mesmo que vai crucificá-lo. E porque entendia bem as pessoas, ele o que faz? Ele tinha paciência e anuência às suas necessidades, favorecendo aquilo que as criaturas desejavam. 10 leprosos, ele cura os 10. Volta só um para agradecer e era samaritano. Aí que mais? Aí o cego de Jericó, ele cura. Aí o paralítico de Cafarnaum, o que é eles? Que eu ande. Então, tudo favorecia-se o desejo material que as pessoas estavam na hora necessitando, a fim de que erguê-las para os degraus da vida superior. Não era só para curar o paralítico, fazer o cego de Jericó, era para abrir as comportas do conhecimento da coisa espiritual para eles serem melhores. Melhoraram? Muitos não. Dos 10,
leprosos, 9 não voltaram para agradecer. Olha aí, a problemática da gratidão. Não voltaram, só um. E, claro, passaram a errar de novo, caíram, etc, etc. A vida continua. Não seguiram. Vamos em frente. O Senhor Jesus tomou o jovem pelas mãos e levou para fora de Betsaída, porque estava toda aquela gentarada, sabe aquele tumulto, entendeu? Então ele pegou o jovem pela mão e levou fora da cidade. E aí, ele não queria o quê, Jesus? Que aquele povo visse alguma coisa e depois vinha aquela converseira, porque eu disse, pelos estudos, 3 anos completamente perseguido, dia e noite. E ele tinha esse cuidado, ele tinha um dever, a boa nova. E aí, então, ele não desejava testemunhas. Era uma ação de amor, discreta e rica de bondade. Só ele e o rapaz. Muito bem. Então, logo eles ficaram a sós. E é interessante que está desse jeitinho no Novo Testamento. Tão logo se encontrou a sós com o ansioso candidato à luz dos olhos, ele umedeceu os seus dedos na saliva, na boca dele mesmo, e passou nos olhos do cego. Só os dois. E aí, certamente, não necessitaria fazer mais nada. A saliva, olha até o que a Amélia fala, simbolizava o hálito da vida. E como ele se dizia, a vida, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou isso. Transmitia dessa forma a energia vital ao padecente, cuja harmonia do conjunto estava alterada. Então Jesus colocou isso, a saliva, e aí perguntou para o jovem: meu filho, você vê alguma coisa? Porque estavam só os dois. Sim, falou o jovem, só que eu vejo os homens, as pessoas, o Senhor, como árvores a andar. Então não estava muito bom ainda. Ele não tinha sido curado de tudo, entende? A imagem dessa forma não era muito perfeita. E aí, sua visão das criaturas era sem contorno, sem discernimento, sem parâmetro de forma e cores. Jesus ficou preocupado. Nossa, o que está acontecendo com esse moço? Preciso dar um jeito, ele merece. E aí, era essa a realidade. Aí Jesus, novamente, fez aquele ato. Carregou o cuspe, elemento da vida, passou nos olhos e falou: agora, pense em Deus, Ele pode. E humildemente, o cego, quietinho, abre os olhos. E agora? Você vê? Agora eu vejo o seu rosto maravilhoso, todos os contornos, agora eu vejo o seu cabelo esvoaçando, agora eu vejo. Aconteceu. Então, Amélia diz, havia uma indefinível alegria bailando na face do cego, não mais cego, e uma luz maravilhosa nos olhos completamente abertos. Ele queria ver mais e mais e mais, entende?
entende? Aí Jesus disse: vai, meu filho, e não digas a ninguém, nem sequer entre de novo em Betsaída. Por quê? Porque os fariseus, as criaturas lideradas por Anás e Caifás, as criaturas contrárias à boa nova, com aquela perseguição atroz, se soubesse que Jesus tinha feito esse milagre, entre aspas, em Betsaída, ia comentar no Sinédrio, e o moço tinha que ir lá dar declaração, e o moço tinha que explicar tudo que Jesus fez. Falei, não, vai, não entra lá, não fala para ninguém. Porque quando ele ressuscitou, entre aspas, Lázaro, o fariseu perguntou: mas você trabalha de sábado? Sabá é sagrado? Como é que pode? Jesus não tinha saída. Se falasse, eu trabalho, vou preso. Eu não trabalho, eu vou preso. O que ele respondeu? O meu pai trabalha até hoje e eu também. Acabou. Isso foi uma das passagens, mas tem outras, entende? Que ele saía pela tangente, não podia responder. Respondia com uma pergunta, coitado, entende? E aí ele falou isso para o moço: olha, não digas a ninguém e não volte em Betsaída. O silêncio, naquele momento, era necessário, indispensável à fixação da cura. É outra colocação. Por quê? Porque outros, não é verdade, isso não é verdade, você não está enxergando nada. Poderia mexer com o psicológico do homem e o homem passar a não ver de novo. Porque vocês sabem as influências, como é que são, não é? Aí Amélia continua. O tumulto, a pressão psicológica da massa, a suspeita dos frívolos, as tricas sacerdotais e dos princípios da aldeia certamente iriam perturbar o cego, agora que chegava. Não podia, porque era um questionamento sem fim. Por que você sarou? O que ele fez? E agora? O que vai acontecer? Você tem que contar lá na sinagoga como é que foi. Era assim. Então Jesus já cortou tudo isso aí. E era imprescindível que o cego fruísse do benefício e que se adaptasse à situação nova, inusitada, passasse a enxergar a beleza da natureza, das plantas, os pássaros, as flores e tudo, tudo, tudo. Essa é a história. E aí, Amélia não deixa de nos dar um recado. Lindo, ela diz, para nós, hein? Oh, meu Deus, o amor de Jesus prossegue ainda hoje, dirigido especialmente aos cegos espirituais, aos soberbos, aos déspotas, aos vãos, aos dominadores. Vocês sabem a situação da nossa pátria? Está tudo aqui. Então, Jesus prossegue. Nós precisamos dele, mas ele precisa das nossas preces, das nossas orações sinceras pela pátria, pelo Brasil, pelo universo. Porque está cheio de cego dessa ordem, cegos espirituais. E tomara que nós não sejamos cegos espirituais, né, Célia? Que a gente tem um lado bom, graças a Deus, para poder tocar para frente essa vida. Porque é sério, cego espiritual não tem medida, não tem medida. Mata, rouba, estraçalha, e não adianta.
soberbo, déspota. Eu mando, eu posso, eu sou. Ninguém é nada. Mesma coisa na nossa casa, se você falar para o seu funcionário, olha, aqui está imundo, faça favor, faça de novo. Não faça isso. Amiga, não está bem aqui, vamos consertar isso aqui. Ah, você esqueceu de molhar a planta e eu estou com a perna ruim, não dá para molhar. Pede, usa aí a sua cegueira, bane a cegueira espiritual, usa a visão espiritual das coisas, a visão espiritual das coisas. Não questione, não brigue com o filho, com nora, com gelo, com marido, com ninguém, não adianta. É isso que temos que aprender com essa lição. E aí, Amélia continua, multiplicam-se as Betsaídas na atualidade humana e escasseiam filhos como aqueles 3 que alargaram o reino que então se iniciava e do qual participaram com abnegação e entrega total, que é Simão, que é, não lembro os outros 2, vocês já sabem, então veja bem, aquelas criaturas, aqueles 3 que Jesus chamou na pescaria lá, Pedro, Felipe e André, eles viam com os olhos do Espírito para o trabalho da divulgação da Boa Nova. E aí então, aqui a Amélia explica, eles 3 e os demais viam, veja só, e o Judas viu com que olhos? Da matéria, achando que Jesus ia pegar nas armas, achando coisa material. Não é nada disso. Que dureza, não é? Tem um exemplo aí. Então os outros viam com os olhos do Espírito e enxergavam o futuro mediante a percepção transcendente. Eles não pararam. Eles sabiam que a Boa Nova, que o Evangelho, que os ensinamentos do Cristo iria e vai perpetuar pelos séculos afora. Vamos junto. E eles não tinham dimensão do que aconteceria com eles. E eles oferecendo amor e não eram amados, coitados. Mas por Cristo foi. Então ele diz assim, que o indivíduo, Betsaída, era cego e Jesus fez-o ver por amor. Gente, mas a lição de hoje é para nós totalmente com referência à cegueira espiritual e à cegueira material. Pelo amor de Deus. Ótimo. Vamos orar? Vamos orar? Beleza? Ah, que bênção. Eu esqueci. Sempre coloco uma aguinha aí, porque você sabe que seu espírito protetor está com você. Você acha que ele não está ouvindo uma lição dessa? E outros? Claro! Você vê? Não, eu também não vejo. Não tem importância. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, olha, o mestre, o modelo, o guia, o amigo, o médico das almas, espíritos protetores de todos da nossa família espiritual, benfeitores espirituais, falando principalmente com Ismael, que é responsável pelo Brasil, amado, o senhor está sofrendo muito. Vamos pedir também. Benfeitores, amados, primeiramente sempre, obrigado por tudo que nos tem concedido. E eu quero falar hoje, obrigado pela nossa visão espiritual
Estamos progredindo, Senhor. Obrigado pela nossa reencarnação. Obrigado pela família. Obrigado pelo lar. Obrigado pela doutrina dos Espíritos, que é tão esclarecedora. Olha o texto de hoje. Obrigado. Obrigado por tudo. Pelas pessoas que nos cercam, nos servem. Obrigado. Ah, meu Deus. Ah, Jesus de amor. Vinde até nós, ainda nesta reencarnação, precisamos sim do Senhor, das benesses da sua fala, da sua luz, do seu amor. Então, em seu nome, eu digo, Jesus, abençoai e fortalecei a todos da nossa família espiritual. Olha, que a saúde se faça no físico, no perispírito, no espírito. Que possamos enxergar com os olhos da espiritualidade. Abençoai grandemente os nossos familiares, o nosso trabalho. Abençoai o lar de cada um. O lar. E agora, sempre eu peço, se você quer mudar alguma coisa, necessita de alguma coisa, peça. Enquanto fazemos a prece que Jesus fez a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ah, como nós perdoamos, sim, a quem nos tem ofendido. Mas, Pai, não nos deixeis cair nas tentações, orgulho, vaidade, egoísmo, ódio, mágoa, prepotência. Não nos deixeis, livrai-nos, porque estando nós vibrando no bem, seremos acudidos. Que assim seja, graças a Deus. Dessa forma, o meu amor, o meu carinho, uma ótima semana, fiquem com Deus e tenham olhos abertos, olhos espirituais. Foi a lição de hoje. Meu beijo, meu carinho, muita paz precisamos. E também nas orações. Força para o nosso irmão Ismael para controlar esse Brasil conturbado, necessitado de Jesus. Muita paz. Meu carinho, meu beijo, meu amor. Fiquem com Deus. Ah, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fiquem com Deus. Noite maravilhosa. Noite esclarecedora. Nos convidando cada vez mais que abramos os nossos olhos para as colocações espirituais. Fiquem com Deus. Assim seja.